Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje um novo bloco de assuntos, tá? Nós encerramos a parte do presente, vimos o presente simples, do verbo to be, dos verbos comuns, o presente contínuo. Agora a gente vai começar a falar de passado em inglês. Assim como lá no início nós falamos do presente, do verbo to be especificamente, antes de falar dos verbos comuns, em relação ao passado, nós vamos fazer a mesma coisa. Por quê? Porque como a estrutura do verbo to be nas frases é diferente, ele merece um tratamento especial. Então, a mesma coisa nós vamos fazer em relação ao passado, tá? Então, vamos começar aqui com essa unidade que se chama was, were. Isso aqui é o passado do verbo to be, é o passado de ser ou estar. No presente, nós tínhamos três formas: am, is, are. No passado são apenas duas, gente: was e were. Vamos começar analisando as frases aqui, tá bom? Vamos ver aqui então. Last night, na noite passada, a situação que a gente tinha era essa: uma pessoa dormindo. Meia-noite aqui, como a gente pode ver. Now, agora, essa mesma pessoa trabalhando em plena luz do dia. Então vamos ver aqui, pessoal. Now, Arturo is at work. Agora, o Arturo está no trabalho. At midnight, last night, he wasn't at work. À meia-noite, na noite passada, ele não estava no trabalho. He was in bed. Ele estava na cama. He was asleep. Ele estava dormindo. Ou ele estava em repouso. Perceba aqui, olha pessoal. Wasn't, was, estava, estava. Isso é o passado do verbo to be, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas partes aqui, ó. Como nós vimos, am, is é o presente, present. Was vai ser o passado correspondente para am ou is. O que isso quer dizer? Que was é a forma verbal usada onde am ou is no presente eram usados. Nós usávamos am para I am. E para he, she, it usávamos is. No passado, para I, he, she, it, para todas essas pessoas pronominais, a gente usa uma única forma: was. Exemplos: I am tired. Eu estou cansado, ou seja, isso aqui é presente, now, agora. Where is Beth? Onde está a Beth? Onde ela está agora. The weather is nice today. O clima está agradável agora. Então aqui, ó, está agradável hoje, agora, presente. Possíveis equivalentes no passado: I am tired. Passado: I was tired last night. Eu estava cansado na noite passada. Where was Beth yesterday? Onde estava Beth ontem? Onde ela estava, passado. Beth é o mesmo que she. Para I, he, she, it, eu uso was. The weather was nice last week. O clima, o tempo estava agradável na semana passada. Tudo bem? Bom, então continuando. Quando no presente eu tenho a forma are, o equivalente no passado vai ser were. Portanto, para as pessoas pronominais you, seja no singular ou no plural, we e they, ou sujeitos equivalentes a essas pessoas, eu uso were, tá bom? Então, se no presente eu tenho you are late, você está atrasado agora, no passado vai ser you were late yesterday, você estava atrasado ontem. They aren't here, eles não estão aqui. No passado, they weren't here last Sunday. Eles não estavam aqui no
último domingo, no domingo passado. Pessoal, uma coisa que muita gente esquece, mas em termos estruturais, no passado simples, o que inclusive vai diferenciá-lo de outros tempos verbais que têm alguma conexão com o passado, e isso a gente vai ver mais à frente, é a presença de marcadores de tempo, de expressões de tempo. Em inglês, no passado simples, se eu quiser seguir a gramática, a norma padrão, as frases no passado precisam vir acompanhadas de um momento, uma expressão de tempo que mostre quando a ação aconteceu. Olha essas expressões aqui. Last night, noite passada. Yesterday, ontem. Last week, semana passada. Yesterday, ontem novamente. Last Sunday, no domingo passado, no último domingo. Tá certo? Vamos continuar então. Vamos ver aqui. Vamos ver essa parte estrutural e as frases que estão acompanhando. Portanto, na forma afirmativa, como que vai ser o passado do verbo to be? I was, he was, she was, it was. Lembrando que o was vai significar ser ou estar no passado em todas as conjugações que você puder imaginar em português. Portanto, eu era, eu fora, eu fui, eu estive, eu estivera, eu estava. Olha só como o inglês, nesse aspecto, é uma língua econômica. 6 conjugações diferentes em inglês vão se resumir a was. Continuando no plural, we were, you were, they were. O were também vai significar ser ou estar no passado, em qualquer conjugação ou forma que você puder imaginar. Por exemplo, tomando como exemplo we were. Em português, o que nós teríamos? Nós éramos, nós fôramos, nós estivemos, nós estávamos, nós estivéramos, tá certo? Então, toda e qualquer forma de passado em português, para o verbo to be, no caso para as pessoas do plural, em inglês se resume no were, nessa forma verbal. Negativa, pessoal. I was not, he was not, she was not, it was not. Was not pode ser contraído como wasn't. Então, na negativa, eu apenas coloco not ao lado do verbo, ou então faço a contração. No plural, we were not, you were not, they were not, ou weren't, se você quiser contrair. Como é que vai ser a pergunta? Como nós já vimos, eu apenas, no caso do verbo to be, reposiciono o verbo para antes do sujeito. Portanto, se na afirmativa eu tenho I was, interrogativa, was I? He was he? She was she? It was it? We were we? You were you? They were they? Tá certo? E no caso de uma frase, uma pergunta completa, o complemento viria logo após, tá bom? Então, para a gente ver as frases de exemplo, vamos começar aqui. Last year, Amy was 22. No ano passado, a Amy estava com 22 anos. So, she's 23 now. Portanto, ela está com 23 agora. When I was a child, I was afraid of dogs. Quando eu era criança, eu tinha medo de cães. Eu era medroso de cachorro, se eu for traduzir ao pé da letra. Lembrando que, como eu já falei, ter medo de, em inglês, não se escreve, não se diz com o verbo ter em português, mas com o verbo ser ou estar. Isso até constitui uma expressão. Be afraid of. Ter medo de. We were hungry after the trip. Nós estávamos com fome após a viagem. But we weren't tired. Mas nós não estávamos cansados. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. O hotel era confortável, mas não era caro. Was the weather nice when you were on vacation? O clima estava, olha aqui a pergunta, verbo antes do sujeito. O clima estava agradável quando você estava de férias? Those shoes are nice. Aqueles sapatos são legais. Were they expensive? Eles foram caros?
Lembrando que nesse caso aqui, pelo contexto, those pode ser traduzido como estes, tá? Estes sapatos são legais. Eles foram caros? Why were you late this morning? Por que você estava atrasado nesta manhã? Tá bom? Se tem pergunta, como nós já vimos, tem que ter resposta. E a gente sempre vê as possibilidades de resposta curta, tá? Para qualquer pergunta. Então, quais são as possíveis respostas curtas? Short answers. Para frases, para perguntas com o verbo to be no passado. Yes, I, he, she, it was. Yes, we, you, they were. Negativa, no. I, he, she, it wasn't. No, we, you, they weren't. Exemplos. Were you late? Você estava atrasado? No, I wasn't. Não, eu não estava. Lembrando que, se quisesse dar a resposta completa, eu complementava colocando a informação presente na pergunta. Portanto, were you late? Resposta completa. No, I wasn't late. Was Scott at work yesterday? Scott estava no trabalho ontem? Yes, he was. Sim, ele estava. Ou, resposta completa, yes, he was at work yesterday. Sim, ele estava no trabalho ontem. Were Amy and Matt at the party? Amy e Matt estavam na festa? No, they weren't. Não, eles não estavam. Ou então, se você quiser dar a resposta completa, no, they weren't at the party. Eles não estavam na festa. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Isso aqui é um resuminho do verbo to be no passado. E as formas que ele vai ter no passado são was e were, tá bom? Vamos fazer os exercícios e até a unidade 11.